Olá, muito boa noite, tudo bem com você? Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Você que está na capital Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Tarauacá, Feijó, Itaçolândia, enfim, todos os municípios do nosso querido e amado estado do Acre. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. É você também que está no YouTube. Deus te abençoe ricamente. É o programa Acre Connection, Acre Conexão com o Mundo, e eu tenho uma imensa satisfação, uma alegria radiante de conversar com um jovem. Ele ainda é um jovem ainda para mim, na minha perspectiva, mestre em Direito, doutor em Direito pela Faculdade de Coimbra, uma das mais conceituadas do mundo, e é um cara fantástico. Além de empreendedor, agenciador de grandes negócios, eu converso com Isaac Ronald. Boa noite, Isaac. Professor Robson, meu professor, não consigo tirar esse lastro, né? Professor Robson foi meu professor na graduação, tenho um profundo respeito por ele, carinho pela sapiência, por sabedoria, uma forma de conduzir as coisas e pela sua índole, principalmente. Obrigado, Isaac, obrigado. A recíproca é verdadeira, dobrada ainda, recalcada, sacudida e transbordante. Dobrada a admiração, o carinho que eu tenho por ti. Você que foi, ainda é um jovem, na faculdade era mais jovem ainda. Perfeito. Eu conseguia te identificar, Isaac, como um rapaz visionário, de um olhar assim, o teu olhar de um guerreiro. Com mais cabelo, né? Com mais cabelo, obviamente. Tem uns detalhes, né? Que já não existe mais, né? Que é o teu cabelo. Mas você sempre teve um olhar aguerrido, de guerreiro. E eu estava certo, né? Porque você do Acre aqui, longe dos grandes centros de estudo, de ensino, né? Fez uma trajetória curricular brilhante e enriquece o estado do Acre com seu conhecimento, com a sua perspicácia, com o envolvimento em vários ramos de atividades no estado do Acre. Parabéns, meu amigo. Obrigado, professor Robson. Aprendi a respeitar, conhecendo na faculdade como o popular doutorzinho, dos corredores da Uninorte, uma entidade que tem um profundo carinho, muito respeito também. E é muito difícil fazer qualquer coisa saindo do Acre, né? Porque nós temos limitações geográficas, históricas, culturais, mas eu vejo o Acre como um grande celeiro. O problema é que é só potência, a potencialidade. E nós temos hoje, eu acho que nós estamos num virar de chave que permite, é natural, conexões com programas como o seu, que vão tratar de questões como empreendedorismo, como desafio, né? De a gente dinamizar um Estado que vive exclusivamente em cima de uma folha de pagamento, mas já que dá tônicas de que vai ter uma agricultura pujante, uma pecuária forte, que deveria ser muito mais considerada a questão histórica. Mas eu tenho um carinho profundo pelo meu Estado, pelo Acre. Verdade. Isaac, tu que fez mestrado na Unicinos e doutorado na Faculdade de Coimbra, né, em parceria com a Rússia, né, e outros países da Europa, o que você consegue identificar para a gente? Porque muitos empresários sentem um peso muito forte no empreendedorismo aqui no Acre. Sim. Já é difícil, tem que ter coragem, tem que ter determinação, mas no Acre, como está longe de um grande centro, se torna mais difícil. Nas suas andanças pelo mundo afora, o que você percebe de perspectiva para o estado do Acre? Como você já adiantou, né? Vivemos numa folha de pagamento, sim. Vivemos numa perspectiva e somente isso, né, Isaac? Nós temos um problema crônico, estrutural no estado do Acre, porque nós crescemos a partir de um semifeudalismo. Praticamente, a estrutura de coronelismo do Seringal, que foi se adaptando a partir de uma situação que ela é representada hoje antropologicamente dentro da estrutura de Estado, se você for observar. Tudo que se faz no Acre antes se faz o cálculo político. Há pouco mais de uma década e meia atrás, a Pirelli tentou montar uma estrutura de fábrica da cidade de Chapuri. E a primeira pergunta que se fez à época foi quantos empregos gerariam. Era alguma coisa em torno de 3 mil empregos diretos, que seria bastante, ia impactar bastante aquela cidade. Mas o primeiro cálculo que se faz, poxa, isso aí já tem condições de eleger um deputado. E sempre retorna para esse paradigma, né? Nós estamos em estruturas cadenciais que precisam romper com essa lógica fisiológica mesmo. É uma fisiologia do problema político intrincado na folha de pagamento, na condensação de estratificação de trabalho para poder angariar voto, que é o que se faz no Acre. Isso aí todo mundo sabe. São feudos. Eu tenho os senhores feudais, os vassalos. Aquele deputado tem uma cota X de cargos dentro da estrutura do Estado. E
toda a população fica presa naquilo ali. Nós temos políticas públicas fragilizadas. Observar, em 86 para 87, o rebanho bovino acriano era de algo próximo de 2 milhões e 800 cabeças a 3 milhões. Hoje está chegando próximo dos 5. E Rondônia, que tinha um rebanho de 1,5 milhão, hoje está chegando a quase 52 milhões, 2 milhões de cabeças de gado. O que houve? Paralisou? Tá, nós tivemos problemas culturais quanto à questão da floresta e tudo mais, mas nós temos área livre absurda para trabalho, né? Mas aí temos uma questão de dificuldade de mecanização, a questão política que interfere nos mais variados polos, né? A falta de aculturação para o preparo da terra, que é uma coisa que eu acho que nós precisamos ensinar à nossa juventude. A juventude precisa aprender a lidar com a terra, que eu estava comentando, inclusive, com o meu amigo Robson, o Dr. Robson, é que no Acre não falta emprego. No Acre sobra emprego. Mas eu não tenho condição de entregar na mão de um rapaz de 20, 25 anos uma colheitadeira. Ele não consegue lidar com o manual, lógico. Como é que eu vou entregar um aparelho de 1,5 milhão na mão desse rapaz? Eu tenho uma massa de jovens que não conseguem lidar com Excel. Com a planilha de Excel, que podia... Para mim, quem domina o Excel consegue coordenar uma empresa, porque você consegue identificar os pontos e os pontos nodais de uma estrutura. Então, nós temos uma série de pontos intricados que, por um lado, eu fico alegre, porque o Acre tem uma potencialidade descomunal. O Brasil tem uma tendência de ser uma Suíça em 5, 10 anos, e talvez não seja por nossos políticos, pela qualidade deles, mas por uma questão de que hoje nós temos o principal combustível do mundo. O mundo, de fato, está brigando ao momento por uma questão de alimento. Tudo está... antes da energia está o alimento, que eu preciso de energia para produzir alimento. A guerra na Ucrânia, por trás, tem uma questão alimentar. Os ciclos migratórios na Europa têm uma questão alimentar muito séria. Quem nunca teve a oportunidade de estar num país... Na mesa do pobre no Brasil, você tem peixe, frango, porco, milho, arroz, feijão, salada. A Europa é muito minoritária. Ela é uma proteína e uma salada, uma proteína e um carboidrato. Para você ver como nós temos abundância. Nós temos muita abundância, né? E eu acredito na potencialidade do nosso Estado, mas eu acho que existem paradigmas para serem quebrados que vão precisar de força, de estrutura, de Estado também, porque só pelo querer ou pela boa vontade não ocorre. Verdade. Tem isso também, né, Isaac? Nós temos um grande potencial, mas eu ainda percebo, Isaac, aí se eu estiver errado, me corrija, a economia do Estado do Acre está toda fragilizada, como você já falou, e o que parece ser básico a gente falar, se deve começar pelo começo. A gente deveria realmente começar pela economia primária, né? Claro. E fortalecer a economia primária, depois, aí vem por cadeia, né? A secundária e a terciária. Perfeito. Né? Perfeito. E a gente percebe realmente a economia primária, muitas pessoas do campo ainda não têm condições de exportar, de vender, de comercializar os seus produtos, né? Sim. Você que anda bastante pelo Estado do Acre, consegue identificar situações como essa ou elas são mais pontuais? Às vezes a conexão... Schopenhauer costumava dizer que quanto mais conhecimento você agrega, mais sofrimento você produz. Porque existem algumas situações muito lógicas. Eu vejo cotidianamente jornais locais falando de temos o porto de Xangai, no Peru, temos a Apex, isso e aquilo, mas não tem o básico. A zona rural das cidades acreanas não tem energia trifásica, não tem energia para industrialização básica. Ou seja, você não tem o mínimo para produzir. Aí eu vou falar de exportação. Ok, mas eu não estou dando condição de mecanização para a população. E eu estou falando em exportar para a China, um mercado grandioso, exportar via Xangai. Mas aí eu fico em dois momentos. Aqui é só um ponto de passagem da produção dos outros, porque nossa produção é pífia, ainda é pífia. A soja evoluiu bastante. Nós somos um expoente no gado. Eu creio que nós vamos nos tornar um expoente do café e talvez do cacau, se nós soubermos lidar. Nós temos um problema de produção na Costa do Marfim, que era uma das maiores produtoras de cacau no mundo, e
temos condição de se apropriar dessas peculiaridades. O café vai levar em torno de meia década, uma década para se recuperar. Nós tivemos uma perca de quase 11 milhões de sacas na produção mundial. E ela não se recupera de uma hora para outra. Então o preço vai se manter. Eu tenho condições de melhorar isso, só que antes de eu falar na exportação para a China, eu tenho que pegar e fortalecer as cooperativas locais, as associações. Eu tenho que preparar a mão de obra para catar um café, ou saber o que é uma desbrota, para conhecimento técnico básico, de preparo da terra, coisas simples, que normalmente não estão sendo feitas. E quando são feitas de forma muito pueril. Aqui no Acre costuma-se o deputado X ou Y, senador, candidato, querer tirar foto, por exemplo, com o plantio do agricultor. E muitas das vezes ele não deu nenhum tipo de incentivo para aquela planta estar lá bonita, robusta, frondosa. Né? Ele quer tirar foto quando ela já está com os seus frutos e tudo mais. E é o que ocorre. Eu não tenho como discutir Porto de Xangai e tudo mais quando eu não tenho uma cadeia produtiva estabelecida. O que ocorre na zona rural de Rio Branco, que ocorre em Cruzeiro do Sul, ocorreu com a farinha em Cruzeiro do Sul, ocorreu com açaí em Feijó, chegar um atravessador de Porto Velho, que quer comprar farinha lá, vai comprar dentro da zona rural, vai comprar no caroço, ou vai chegar na zona rural do Acre, onde está produzindo café, e vai dizer assim, não, você baixa o valor da saca para mim, que eu retiro ela no pé. Ele não tem mão de obra, ele não tem mecanização, e todo o agregado de valor desse produto não vai ficar conosco, vai ficar com o pessoal em Porto Velho, vai ficar para fora, e a gente continua perdendo dinheiro, como perdemos com o açaí, quando tínhamos potencialidade de ser referência. Eu acho que das cadeias produtivas, aquela que é mais estruturada é a da farinha, lá de Cruzeiro do Sul, porque ela já é bem antiga, ela tem uma ramificação já mais forte, mas nós temos condição. Mâncio Lima está despontando, tanto com coco, com um pouco da melancia, mais do pequeno produtor, mas também do café. Né? E o Vale do Acre tem uma potencialidade muito grande. E o melhor disso tudo, temos a possibilidade de agremiar proteção do meio ambiente com produção. Eu não preciso de grandes áreas para produzir café e ter retorno. 5, 6 hectares, eu estou tendo uma boa rentabilidade. Aquilo que para o boi daria 12 cabeças. Verdade. Né? Vamos só explorar isso aqui no próximo bloco, que é muito interessante. Perfeito. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, Acre Conexão com o Mundo. Eu tendo a honra e a alegria de conversar, um bate-papo muito rico com Isaac Ronald, um grande jurista, um grande empreendedor, um grande negociador aqui do estado do Acre. Isaac, a gente estava falando de alguns produtos que o Acre tem a possibilidade de potencializar. Eu acredito que alguns já estão no caminho mediano, outros estão começando. Por exemplo, a castanha já está no caminho mediano, né? Castanha virou uma commodity pesadíssima, né? A lata da castanha explodiu no mercado internacional. E tanto é que Cobija tem muito menos produção do que a gente, mas eles exportam muito mais do que a gente. Porque essa castanha acaba sendo comprada na zona de fronteira por preços absurdos, né? A castanha está com preço altíssimo. Altíssimo. O preço da lata da castanha explodiu, né? Os locais, se não me engano, estava R$100 a lata. Era 50, 54, verdade. Explodindo. Dependendo do local que você compra, é a época, se for num inverno pesado mesmo, né? O preço da castanha está muito alto. Se tivesse uma política, e aí eu não vou limitar a A ou B, mas se tivesse uma política realmente de Estado, de estrutura, de potencializar os nossos produtos, a gente teria uma realidade um pouco melhor do que a gente está vivendo, Isaac. Eu fico pensando assim, existem estruturas interessantes quanto à questão da ramificação dessas cadeias produtivas, por exemplo, a Cooperacre. Só que até o formato das cooperativas no estado, elas são um pouco desvirtuadas, elas aparentam uma espécie de empresa camuflada. Na boa palavra é isso. Né? Eu utilizo aquela estrutura e talvez na ponta da lança isso não seja tão interessante para o produtor. Ele começa a sentir que esse retorno talvez não seja tão interessante.
Não vou falar de forma geral, porque tem suas exceções. Claro, claro. Mas nós tivemos um problema recente aqui de maracujá, que é um produto que não para em supermercado, que está muito caro por conta da fruta, e ficando parado na zona rural, um produto nobre, né? Aí nós temos, se você for tentar fazer uma cadeia, nós tivemos uma série de iniciativas no Acre, que parece que os projetos no estado do Acre são feitos para dar errado. Eu tive camisinha, eu tive taco, peixe. Aí a gente observa que parece que eles são feitos exclusivamente para aplicar o dinheiro e render aquilo que era para render e morrer. Aí eu tenho hoje situações que parece que nós não estamos avançando, que a população em si, porque fora já tem uma estrutura muito boa. O hidrogênio verde, existem 2 empresas aqui se estruturando já para pensar na questão do hidrogênio verde, por ser vendido a partir da Amazônia. Nós temos o porco, a proteína do suíno lá na região de Brasileia, que tem um mercado gigantesco para a Ásia. Mas ainda assim, Isaac, só fazendo uma parte aqui, eu já ouvi de várias pessoas que a empresa que trabalha com porco em Brasília está trazendo porco de Mato Grosso. Não dá conta, é o que acontecia com o peixe. Porque aqui não tem. O peixe era comprado quase que integralmente de Rondônia, né? Porque quando foi feita a proposta de indústria de filetagem da peixe da Amazônia, parece que não se tocaram. A gente está do lado do maior produtor de peixe, segundo maior produtor de peixe, Peru, do mundo. Então, estamos aqui do lado de um dos maiores produtores de peixe acomodado, que é Rondônia. E aí eu não tinha produção. Aí a peixe da Dom Porquito, esses conglomerados, eles compram do Mato Grosso, de Rondônia, e ainda tentam incentivar aqueles produtores locais para poder ter a demanda necessária para exportar e para produzir. Que frise, produto de ótima qualidade. Todo mundo conhece, por exemplo, Mr. Pig, os produtos são de ótima qualidade. Sim, né? Nós temos produtos de boa qualidade. Verdade. Temos farinha boa, que é um produto, curiosamente, já é o referenciado. A farinha, eu cheguei, eu acho que na França, certa vez, eu vi num local que eu fiquei abismado. Farinha do Cruzeiro do Sul, o termo seria mais ou menos esse na tradução. Aí eu disse, cara, não estou acreditando nisso. Está muito longe. E eu ainda disse, do Cruzeiro do Sul, mas não, da cidade de Cruzeiro do Sul, do local. Eu disse, não sabia nem o que era, mas sabia do tempo. Porque quando você fala de Cruzeiro do Sul, tem muita gente que produz farinha em Rondônia e coloca farinha de Cruzeiro do Sul e não é. Farinha de Cruzeiro do Sul. O referencial de qualidade. O referencial de qualidade. Referencial de qualidade. Que é isso que a gente tem, que era o que a gente utilizava, o abacaxi, de tarauacá, o açaí, de feijó. Então, nós tínhamos paradigmas de produtos que simbolizavam a nossa regionalidade, né? E eu acho que nós temos, sim. Temos a questão do carbono, que tem que ser trabalhada e tudo mais. Temos potencialidade incrível. Eu acho que a situação do café vai ser um grande expoente para dinamizar o Acre. Estive em Rondônia, morava em Rondônia, quando o Bianco incentivou a produção do café. Plante café, era tanto café que chegou em um determinado momento que começou a exportação e fortaleceu a estrutura agrária do estado, tanto que o Rondônia hoje é um dos maiores celeiros de produção do país. Verdade. Né? E nós temos condição. Temos terra, já sem precisar derrubar, o que a gente precisa é fazer melhorar essa terra que está disponibilizada e otimizar. Nós vamos caminhar para a questão do aquartelamento de gado, para a criação não expansiva, né? Isso é uma tendência, na medida que também forem produzidos mais grãos, que é para mim poder controlar esses animais em menor espaço e utilizar as áreas também para a agricultura. Vamos pegar, Isaac, só a questão da farinha, que já está num potencial já bem mediano. Né? A cadeia mais organizada. Mais consolidada, como você falou. E você viu a farinha já na França? Era daqui, da região, ou alguém se utilizou dessa... Chegou a fazer essa investigação? Hoje talvez seja porque tem muito brasileiro. Onde você andar tem muito brasileiro, né? É incrível, né? Você topa, inclusive, conhecidos.
Você chegar na França, você vai encontrar um acriano. Chegar em Portugal, você vai topar com rondoniense, um acriano, é natural. Então, naturalmente que esses referenciais e a nossa farinha é muito boa, né? Estive lá no Rio Grande do Sul também, chegava na feira ali do Mercado Velho, no centro de Porto Alegre, um cupuaçu caríssimo, 30, 40 reais um cupuaçu. Que é isso? E muitas vezes a qualidade péssima, né? Mas é porque é uma fruta diferenciada, porque você faz um creme e tudo mais, mas nós temos esse problema. A gente, por exemplo, no caso do café, nós estamos sofrendo de não ter associações cooperativas dinamizadas que possam fazer a torrefação, triturar esse produto aqui e agregar valor dele aqui, para que ele não venha, ele não saia daqui no formato de grão e vá gerar dinheiro em Porto Velho, em Rondônia, lá Mato Grosso para frente. Verdade. Né? Verdade. Agregar o valor aqui para poder trazer capacidade, como eu disse, tem uma potencialidade de geração de emprego incrível, porque a gente não tem pessoas capacitadas para o campo. E eu lhe falo mesmo, eu venho da academia, eu cresci na academia do estudo, da ciência, mas a impressão que eu tenho hoje é que, em vez de eu inserir um filho meu em uma escola e ele seguir a pesquisa e a academia, infelizmente, eu ia colocar ele na roça e ensinar ele a plantar, a ele produzir alimento. Porque eu acho que seja a maior deficiência e o maior problema que nós vamos viver nos próximos anos. O Brasil é alvo. O Brasil é alvo porque tem muita comida, tem muita água, que eu acho que o maior tesouro caçado hoje pelos países é a comida e a água. Verdade, verdade. E no próximo bloco, Isaac, eu queria que você falasse, uma vez a gente conversou e você falou da alimentação na Europa. Sim. A gente que às vezes de longe enxerga uma coisa e você me retratou uma realidade muito difícil e né, de muita dificuldade, que eu fiquei fazendo uma comparação e eu queria que a gente entrasse nessa questão da comparação do alimento na Europa e do alimento, na riqueza que nós temos aqui de alimentos. Sim. Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco. Fica conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, comigo, Isaac Ronald, jurista e incentivador e investidor de negócio. Isaac, você esteve na Polônia, esteve na Rússia, seu doutorado foi na Rússia, Polônia, naquela região. Sim. E você estava comentando da dificuldade que eles têm do alimento, né, de carne e da riqueza que nós temos, né, graças a Deus, está na vida de muitos acrianos, praticamente de todos os acrianos. Né? Exatamente. A gente tem um acesso à proteína vermelha muito maior do que o restante do mundo, né? Eu acho que somos o primeiro exportador mundial, o segundo produtor, se eu não me engano, se não me falha a memória. E é lógico, você se pergunta, muita gente pergunta, no caso os chineses comiam cachorro. Gente, não é que os chineses comam cachorro porque o cachorro é interessante ou culturalmente seja interessante. É toda a região da Ásia e de parte da Eurásia, da Ásia, do leste europeu, problemas com o fornecimento de carne vermelha. E você vai sobressair, porque o corpo humano necessita obrigatoriamente de proteína animal, né? Ossos, cérebro, tudo necessita de fortalecimento a partir da proteína animal. Aí volta a situação dos chineses, dos japoneses, no caso. Ele nunca se pergunta por que os olhos dos japoneses são puxadinhos. E isso tem uma explicação genética, biológica, antropológica, que é quanto à própria alimentação. Isso foi ao decorrer do desenvolvimento. O olho puxadinho era uma reserva de gordura para enfrentar períodos de escassez, para você ver da importância do consumo da proteína animal, né? E o costume maior hoje no leste europeu é você consumir o peru ou porco. E o peixe, porque você está próximo ali do Mar Negro, está próximo do Báltico, os países bálticos, do Mediterrâneo, naquela dieta bem restritiva. Você sabe muito bem que é diferente você se alimentar, você não consegue se alimentar a semana inteira de peixe. Porque é uma carne
tem muito menos gordura e o corpo humano necessita de gordura, principalmente para o trabalho excessivo. E eu vejo como um grande problema esse fornecimento de proteína de forma muito grave e vai se acentuar. Né? Você percebe que no ápice da pandemia deu uma explosão no valor da carne no Brasil a partir de uma compra exacerbada de gado vivo feita pela China, rapidamente. Isso, inclusive, na época, não é uma questão de teoria da conspiração, mas suscitou-se que os chineses estariam tentando comprar essa carne porque teriam associado a ideia de que o consumo da carne poderia estar vinculado a um reforçar da imunidade em relação à própria doença. Né? Então, nós temos um local que tem uma capacidade de produção alimentar muito grande, e eu acho que podemos avançar em cima disso, mas precisamos alinhar políticas públicas efetivas. Isaac, tentando aqui pontuar a questão das travas, pelo menos na economia primária, né, para o homem do campo. Quais são os entraves, os possíveis entraves e quais são as possíveis soluções que você tem acompanhado e até conversado com muitos, que eu sei que você anda bastante. Sim. E tenta realmente fazer com que o Acre cresça, né? E você é um rapaz, um cara muito dinâmico e muito proativo. Eu sei que você tem andado e tentado destravar muitos pilares que têm enrijecido, têm travado a nossa economia. Problemas e possíveis soluções na economia primária, Isaac? Nós não temos energia. Esse é um dos maiores problemas. Talvez a Energisa tenha avançado bastante, mas energia para produção ainda nós não temos. O agricultor em torno de Rio Branco tem um problema sério. Vai colocar uma bomba, você sabe muito bem, uma bomba monofásica, ela gasta muito mais energia e joga muito menos água. Né? E se você vai solicitar, por exemplo, um amparo de um fornecimento de energia trifásico, você já vai ter que obedecer prazo e tudo mais. Isso inviabiliza uma série de situações. Nós temos os problemas, aqui tudo gira em torno da questão da política. Parece que o ramal só funciona naquele ano da eleição. Ele funciona o ano todo. Ano passado, veio com a própria Transacriana, os ramais adjacentes, não houve problema quanto à presença de máquinas. Ano de eleição, né? Aí esse ano está caótico, a questão caótica, e não percebe que essa ramificação da sua produção dessas pessoas é que faz com que a economia circunde, né? Aproveitamento de áreas urbanas para a produção da agricultura urbana, uma coisa que eu já bati pra caramba. Nós temos 14 mil hectares dentro de Rio Branco não aproveitados. Curiosamente, graças ao Bom Pai, alguém no Ministério Público observou essa tendência e eu acho que eles criaram um projeto que eu não sei a que nível está de desenvolvimento, mas observar, nós temos 14 mil hectares dentro de Rio Branco em locais que têm acesso total. Eu não preciso pavimentar, está pavimentado. São áreas que acumulam lixo, que ajudam na propagação de doenças como a dengue, que cada hectare já comprovado é potencial gerador de 2 empregos. Então, vamos dizer que se eu conseguisse dinamizar essa área aqui, eu tinha já um excedente de quase 28 mil postos de empregos. Poxa vida. É muita coisa para uma cidade como a Acre. E aí eu consigo regularizar situações do imposto predial territorial urbano, fazendo uma aliança com o proprietário, né? Evitando. É medida de saúde, porque eu evito dengue. É geração de emprego. É uma série de potencialidades. É um alimento mais barato, porque eu posso fornecer para a própria feirinha do bairro. É a possibilidade de geração de renda, porque eu poderia incluir esse produzido no programa de aquisição de alimentos da própria prefeitura. Então, é uma série de nuances de micro e macro que nós temos uma total potencialidade. Mas nós vamos ter que se voltar assim. Não adianta nós pensarmos em vamos nos tornar um ponto de produção de chip, um Vale do Silício, isso não vai ocorrer. Não é a nossa potencialidade. Né? Também eu já vejo de outro lado também que a industrialização também não vai haver. Nós estamos em uma nova fase, a 2.0. Hoje eu não necessito efetivamente de ferro e indústria, nem aço. Porque eu preciso de dados, eu preciso de algoritmo. Aquilo que eu fazia dentro de uma sala gigantesca, hoje eu faço dentro do quarto de casa com a mesma qualidade. Verdade. Então nós estamos na quebra de paradigma que
já sofremos culturalmente pela dificuldade de acesso à educação e fornecimento de educação apta, e vamos sofrer mais, porque o mundo do algoritmo ele é trilhões de vezes mais rápido que o mundo do conhecimento. Nós vivemos a era do conhecimento, já está superada. O professor Robson, advogado militante que tem conhecimento, sabe muito bem como é que está profissões gabaritadas até então. Como advogado, a dificuldade que está se enfrentando hoje. A justiça vai enfrentar. A discussão de duplo grau de jurisdição no futuro vai ser discutido também. Eu faço essa leitura, porque você vai ter uma série de algoritmos analisando em primeira escala para poder filtrar aquela enxurrada de matéria que vem de baixa complexidade. E aí, se a máquina não erra, por que eu tenho que reavaliar no segundo grau? E matéria de pleno direito, como as matérias públicas? Por que eu tenho que ter o reexame necessário se já é matéria de lei e a máquina avaliou? Que tipo de análise vai ser feita de diferente? Nenhuma. Isso mexe com a estrutura do Estado, acelerações, elimina empregos, cria outras necessidades. Então, eu estou finalizando a produção de um livro agora. E aí, ele trata efetivamente de direito, mas esse terceiro tópico agora eu estou falando de possibilidades de projeção da justiça, do que pode se tornar. E aí eu revisitei algo que eu escrevi no início de 2023, na Polônia, e eu disse, nossa, estava falando da questão da rapidez, do costume que nós pegamos, da automaticidade, do quanto isso vai fazer mal para a justiça. O senhor lembra que até então todo mundo cobrava que a justiça fosse muito rápida, né? Verdade. Vamos cobrar mais. Verdade. Vamos cobrar mais, porque a sociedade está rápida. Eu, na verdade, faço votos que nós possamos superar essas dificuldades, esses paradigmas, e agradeço o espaço ao amigo. A gente tem que caminhar, né, Isaac? A gente tem que criar realmente elos e conexões para se segurar com a avalanche de informação, com a avalanche de tecnologia que vai chegar. Gigantesco. Você que esteve pela Europa, né? A Europa está anos-luz da América do Sul, mas uma hora vai chegar. Isso vai chegar, né? E a China vindo pelo Peru, com certeza vai trazer uma dinâmica de tudo, né? Como você diz, vai desaparecer posto de trabalho, vai desaparecer muitas situações, e outros têm que nascer sob pena de fragilização de toda uma sociedade. Saiu um relatório do Federal Reserve há 2, 3 dias atrás, eles fazendo análise de comparação de quanto tempo a China está à frente dos Estados Unidos. Hoje, analisa-se que ela estaria 25 anos à frente em tecnologia dos Estados Unidos. Só imagina quanto tempo ela está do Brasil? Verdade. Pelo menos um século. Verdade. Né? Esse distanciamento de tecnologia. Eu lembro que falaram para mim, eu não tenho certeza, mas falaram que na Coreia do Sul, cada casa tinha uma conexão de velocidade altíssima. E uma dessas redes que ia para cada casa na Coreia era uma só que abrigava o Acre todinho. Ou seja, é uma diferença de tecnologia que tem na Ásia para a América do Sul, principalmente para o Brasil e para o Acre, né, Isaac? Precisamos de mais Isaac para nos orientar e nos fortalecer e desenvolver o pensamento, desenvolver ideias para que a gente possa ter um norte. E quando chegar essa avalanche de informação, essa nova onda da era moderna, do pós-modernidade ou depois da modernidade, a gente está preparado, né? Eu faço votos com o meu estado, que as pessoas consigam, pelo menos, lutar para acompanhar isso, porque as dificuldades que nós temos são grandes, mas as possibilidades de salto da modernidade hoje, das ferramentas que estão postas, também permitem que isso seja superado. Verdade. Isaac faz parte do programa. Falando em tecnologia, a gente trazer o tecnológico Daniel Cabral. Não é IA? Não é IA. Aí, legal. Aqui é artesanal, é no formato original. Ficou top. Obrigado, Daniel. Daniel é grande amigo. Daniel Cabral é um parceirão, é único. Maravilha. É um artista, cartunista, o melhor do Brasil. Conceituado. O melhor do Brasil, tem uma bagagem gigantesca. E aí, fazendo uma propaganda do nosso amigo Daniel Cabral, te convido a dar de presente para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que você ama, uma caricatura, uma pintura. Com certeza a pessoa que vai receber vai se sentir muito feliz. Logicamente que vai sair mais bela do que esse ser careca que nos fala. É inusitado,
é diferente, te convido a dar um presente, ou para você mesmo, porque você merece, ou então para alguém que você ama, para que você gosta. E aí, para isso, siga o Daniel Cabral nas redes sociais, Daniel Cabral AC. Meu amigo Isaac Ronald também está nas redes sociais? Também, lá no Instagram. Tava tentando me desintoxicar das redes sociais para poder trabalhar mais, porque ela ocupa muito tempo, né? Verdade, verdade. E também para não cair nesse mundo do TikTok, porque ele engana muito. Ele engana a sociedade, engana a juventude. Existem os influenciadores de fato, mas 90% dessas pessoas precisam entender que o mundo do trabalho ainda vai ser necessário. Verdade. Você não come dados, você come feijão, come arroz, né? A ação judicial precisa da audiência, precisa do juiz, precisa do advogado. Isso não se consegue apenas dançando no TikTok. Verdade, Isaac, verdade. É engraçado que nessa pós-modernidade, as pessoas estão perdendo a essência da qualidade. A qualidade, para muitos, perde a essência, mas sempre vai existir um nicho muito específico e ainda vai colocar a qualidade como algo específico. Como Perfeito. você bem falou, existe realmente os influenciadores digitais, Sim. Existem aquelas pessoas que pegam carona sem saber da noção das coisas e aí por aí afora. Isso tem em todos os segmentos também, né, Isaac? Mas com certeza vai ser assunto, uma pauta para o nosso próximo Se Deus programa. quiser. Isaac, obrigado por Obrigado, tudo. doutorzinho. Obrigado por toda essa trajetória. Eu fico feliz cada vez que lhe encontro, pelo respeito e por lembrar que o senhor foi meu professor, meu catedrático e tenho muito respeito. Obrigado. A recíproca é verdadeira, Isaac. Fico muito feliz que você saiu do Acre e ganhou o mundo. Você estudou o mundo e tem estudado e tem permanecido aqui no nosso querido e amado estado do Acre, Amém. incentivando negócios, participando de negócios. Então, eu fico muito feliz mesmo. Amém. E te desejo muita força, muito sucesso, muita prosperidade. Obrigado. Ilumine as pessoas, os empresários, ilumine as pessoas que estão cuidando dos seus ramos, das suas atividades, para que a gente possa realmente alavancar. O Acre tem um potencial muito grande. Sempre com a guia do nosso Senhor Jesus Cristo à frente. Verdade. Vamos à frente. Precisamos de muita força e precisamos de Isaac Ronald no nosso meio de negócio, no meio empreendedor. Obrigado, doutorzinho. E a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ilumine, dê muita paz e prosperidade. Um grande abraço.